Pessoal, eu estou gravando essa videoaula para falar do tema da terceira semana do volume 6, né, do PET 6 aí. Pro sétimo ano a gente está trabalhando e vem trabalhando sobre a questão da urbanização brasileira, né? Eu contei para vocês nas últimas semanas aí como que ela se deu, a partir de que data, como que aconteceu esse processo, quais foram as influências e tudo mais. Agora vou falar um pouco sobre a rede urbana brasileira, né? A partir do momento que o país, né, lá na década de 30, a partir da década de 30 que começa o processo de urbanização, né, e da modificação desse processo, vão criando, né, várias outras cidades que antes não existiam, e as que já existiam vão crescendo, vão se modificando, né? Então, o processo de urbanização tem essa característica. A partir desse momento, né, ele vai começar a formar então uma rede urbana muito grande, né? Não sei se vocês lembram, eu falei com vocês que o processo de urbanização ele teve muito ligado, né, e é muito ligado o seu surgimento, seu início um processo de industrialização, né? As pessoas vão se aglomerar em volta de uma indústria, né? Para trabalhar e para ficar próximo do emprego delas, né? A partir daquilo começa naquele lugar a ser atraído aos serviços sociais, né? Hospital, posto de saúde, serviço de lazer e tudo mais. Então começa a se formar uma infraestrutura urbana e começa ali então a surgir uma cidade, uma área urbana, né? Ou então começa a aumentar essa área urbana que já existia antes. Então a partir disso tudo começa a criar uma rede urbana, né? O que vai ser uma rede urbana? As cidades então, a partir de então, elas vão ter hierarquias, vamos dizer assim, né? De acordo com a hierarquia que ela tem sobre as demais, ou seja, sobre a influência que ela tem sobre as demais, de acordo com a população dela, de acordo com os serviços sociais, infraestrutura urbana e social que ela vai ter, ela vai ser classificada de diferente forma, né? No topo dessa hierarquia, dessa rede urbana, a gente tem as metrópoles, o fenômeno de metropolização, né? Que são cidades que é, atingiram um nível de grandeza, né, tão grande, um nível de influência sobre demais cidades tão grande que chega ao porte de ser uma metrópole, né? É, então essas cidades elas vão ter muitos, né, serviços sociais, né, postos de saúde, hospitais, escolas. Então ela vai ter vai oferecer uma gama enorme de serviços sociais, de infraestruturas urbanas, né, de infraestruturas sociais também. Isso vai fazer com que elas tenham uma influência, né, sobre outras cidades, né, ou a população das outras cidades sempre vai recorrer a estas cidades aí por elas ter uma gama enorme de serviços sociais, de infraestruturas sociais, de infraestruturas urbanas, então ela vai exercer uma influência sobre essas cidades, né, e ela vai crescer, obviamente, vai ter uma população muito grande, né? Então o que caracteriza uma cidade a ser metrópole? Seu tamanho, sua população e principalmente sua influência sobre demais cidades, né? Então toda metrópole vai ter uma região metropolitana. Essa região metropolitana é justamente as cidades, né, as principais cidades que são influenciadas por essa metrópole, que estão ao redor dessa metrópole e que são influenciadas por ela, né? Então, no topo da hierarquia urbana, a gente tem a metrópole. Depois vem as cidades médias, né, que vai ter serviços sociais, infraestrutura urbana e social, né, em média, né, não vai ser tanto quanto uma metrópole, mas também não vai ser tanto quanto uma cidade pequena. E as cidades pequenas, que é mais ou menos igual a nossa, vai ter menos serviços sociais, menos infraestrutura urbana, população menor, um tamanho menor também, né? Então a hierarquia ela tá assim, metrópole, cidades médias e cidades pequenas. Dentro dessa região metropolitana que a gente falou, das metrópoles, lá no topo dessa hierarquia, é comum também um processo, aqui no material de vocês até fala, o processo de conurbação,
né? A área urbana dessas cidades, ela cresce tanto que ela entra em contato com a área urbana de outra cidade, né? Esse processo de conurbação, né, nada mais é do que isso. É o, é o encontro de duas áreas urbanas, né? E quando uma área urbana de uma cidade cresce tanto e da outra também, ao ponto das duas se encontrarem, né? Quando há esse processo de conurbação, muitas das vezes, de um lado da rua pode pertencer a uma cidade e do outro lado da rua pertencer a outra cidade. Por quê? Porque a área urbana dessas duas cidades se encontrou, se encaixou, de tanto que elas cresceram, né? Geralmente em cidades médias e principalmente em cidades pequenas, por exemplo, que é o nosso caso, os limites, né, da nossa cidade com outras cidades se dá em áreas que não são urbanas, né, em áreas rurais. O limite nosso com Dor de Campos, o limite nosso com Coronel Xavier Chaves, com Tiradentes e todas as outras cidades que fazem limites comprados, são limítrofes comprados, são cidades que fazem esse limite, tanto elas quanto a nossa cidade, nas áreas rurais. Já nessas áreas que há o processo de conurbação, vai ser nas áreas urbanas. É como se a área urbana de Prados encontrasse com a área urbana de Dores de Campos. Aqui na nossa região a gente tem um processo que ele não originou da conurbação, mas só para vocês entenderem é mais ou menos aquilo que acontece ali em Santa Cruz de Minas com São João del Rei. Não sei se vocês já foram ou passaram por ali. Lá a área urbana de Santa Cruz com a área urbana de São João del Rei, Santa Cruz praticamente nem tem área rural, quase é uma cidade muito pequena, então praticamente todo o município é área urbana. E a área urbana de Santa Cruz faz divisa com São João del Rei, né? Uma rua você tem São João del Rei, você passa para outra rua, você já está em Santa Cruz. Ali o que aconteceu foi processo de conurbação? Não. Ali foi uma emancipação de Santa Cruz, que já foi cidade, já pertenceu a São João del Rei, e ela se emancipou, né? Não sei por quais motivos, mas se emancipou. Então não é um processo de conurbação, mas eu estou dando um exemplo para vocês entenderem como que funciona, como que é um processo de conurbação. Então basicamente é isso, pessoal. A rede urbana ela tem essas três especificações e dentro dessas especificações alguns conceitos, né? Outra coisa que infelizmente é comum dentro das cidades, dentro dessas áreas urbanas, é os espaços de desigualdade social, né, de segregação, inclusive. Vai haver dentro de qualquer cidade espaços, né, que são segregados. Espaços que pessoas que têm maior poder aquisitivo, ou seja, têm maior dinheiro, conseguem habitar, conseguem viver ali, né? E em contrapartida, as pessoas que têm menor poder aquisitivo, têm menos dinheiro, não conseguem, no máximo vão trabalhar ali, no máximo, né? E em contrapartida, lugares, né, que as pessoas que têm menor poder aquisitivo, né, que são mais pobres, vão conseguir viver. Esses lugares que as pessoas mais pobres vivem, em geral, são lugares de risco, né, de risco social e ambiental. Então, às vezes, são morros onde há deslizamento de terras, são lugares próximos a rios, a córregos, onde dá inundação, dá enchentes, né? Mas essas pessoas ocupam esses lugares porque elas não têm outra alternativa. Elas não têm poder aquisitivo, elas não têm dinheiro para ocupar outros lugares. Então elas ocupam esses lugares que nem deveriam ser ocupados, né? Aí nesse quesito falta uma atuação do poder público, porque é obrigação de qualquer poder público oferecer, além de outras coisas, outros serviços, né, moradia para a sua população, para a sua sociedade. Só que isso não acontece, infelizmente, né? O poder público é ausente, né? E acontece essa questão dessa segregação social, dessa desigualdade social, né? Que é muito comum e muito clara dentro das cidades, né? Principalmente nas grandes cidades, nas médias cidades, nas metrópoles, né? Isso é muito comum a gente ver. A gente vê as áreas aí dos bairros nobres, dos centros dessas cidades, né, sendo ocupados por pessoas mais ricas, com maior poder aquisitivo, são lugares muito bem estruturados,
Em contrapartida, os lugares onde as pessoas mais pobres ocupam, né, as favelas e outros territórios, são muito mal estruturados, são áreas de risco, né, inclusive por não haver a presença real ali do poder público atuando e ajudando e auxiliando essas pessoas. Então é isso aí, pessoal. Esse é o tema da terceira semana. Podem fazer as atividades desta semana.